envolve também a atual administração. O presidente da República participou da sessão inaugural do Fórum Econômico Internacional da América Latina. Esse evento aconteceu no Panamá. E aí Lula deu declarações contra as intervenções militares na América Latina. A nossa produção separou um trecho dessa fala do presidente. Vamos acompanhar. A história mostra que o uso da força jamais pavimentará o caminho para superar as mazelas que afligem esse hemisfério que é de todos nós. A divisão do mundo em zonas de influência e investidas neocoloniais por recursos estratégicos constitui gestos anacrônicos e retrocessos históricos. Aí, manifestação do presidente da República nesse evento realizado no Panamá. Começar essa com o Dávila para analisar o posicionamento do governo brasileiro. Lula leu o discurso, fez críticas a intervenções militares, na avaliação dele, ilegais na América Latina, América do Sul e, obviamente, enviando um recado, né? Não citou nominalmente Donald Trump, mas acaba enviando um recado aos norte-americanos, não, Dávila? Sim, mas qual é a alternativa? É a política externa brasileira. E qual foi a política externa brasileira? Há mais de 20 anos apoiar uma ditadura na Venezuela que levou mais de 90% da população à pobreza, que destruiu um país que era um dos mais ricos da América do Sul, que acabou com a economia de mercado e faz com que todo mundo tenha que racionar energia todo santo dia. Este é o esgoto que se tornou a Venezuela por causa da ditadura bolivariana. E o governo brasileiro continuou tratando esses ditadores, narcotraficantes, com tapete vermelho e toda a pompa. Ou seja, qual é a alternativa para remover um ditador do poder que condenou mais de 90% da sua população à miséria? Esta é a pergunta que o PT jamais responderá, porque ele foi conivente com esse governo criminoso que tomou conta da Venezuela nos últimos 20 anos. Pois é, e além disso, alguns podem questionar o que fez o governo brasileiro para mediar, ou pelo menos para mudar essa situação. Usou a sua influência para alterar a situação na Venezuela? Você, Musa, como avalia e analisa esse posicionamento do presidente brasileiro? Bom, infelizmente a gente está sempre na contramão da história, né? Defendendo aquilo que é a imoralidade, apenas com narrativas onde ela não condiz com as suas ações. Veja, a gente fala muito de direitos humanos, a gente fala muito de liberdades, ou melhor, o governo brasileiro fala muito disso, mas não condena as imoralidades e tudo que eu vivenciei lá na Venezuela, escrevi o livro agora que a gente mencionou, aquilo não é uma atrocidade humana para eles. Levar 93% da população para acima da linha da miséria, aquilo, por conta de uma ditadura, de uma narcoditadura, para eles, isso não é nenhum tipo de deteriorar os direitos humanos. Não, deteriorar os direitos humanos é simplesmente o que eles consideram uma intervenção militar ilegal na América. Tudo que a Venezuela faz, não. Praticamente 100% de Cuba também vivendo muito abaixo da linha da miséria, também não é problema. Ou a Rússia invadir a Ucrânia, tampouco invade os direitos humanos. Tudo que acontece na África, também não. Países que nós, ao longo dos últimos anos, inclusive, financiamos, todos eles. Então, é uma narrativa onde as falas não se encontram com os atos. E aí isso vai perdendo credibilidade ao longo do tempo para as pessoas. Ele continua falando para uma bolha, mas eu vejo que cada vez mais, mesmo que as pessoas não gostem do Trump, não tenham apoiado o que aconteceu, cada vez mais essas narrativas falaciosas não se encontram com a realidade e as pessoas amadurecendo começam minimamente a questionar. Será que uma coisa condiz com a outra ou o discurso vai por um lado e as ações vão completamente para outro? Pois é, e muitas pessoas da nossa audiência lembrando do posicionamento do presidente, ainda candidato, dizendo que o Brasil iria resgatar o seu protagonismo internacional, né? Faria um trabalho diferente em relação à diplomacia, o Brasil voltaria ao cenário global.
Você, Mota, as falas do presidente da República nesse evento no Panamá. É curioso ouvir a esquerda dizer que o uso da força não é correto, porque desde o seu início a esquerda se caracteriza por impor suas ideias na base da força. Ou alguém já ouviu falar de uma revolução comunista pacífica, hein? O povo voluntariamente escolheu o socialismo. Olha, isso vem desde a Revolução Francesa, da Comuna de Paris, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana. É tudo a mesma história. A esquerda é contra intervenções militares, a não ser que elas venham de Cuba. Aí tudo bem. Ou do Irã, que financia o terrorismo no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio, ou da China. É quase redundante a gente acusar a esquerda de hipocrisia, né? Porque o fundador do marxismo, Karl Marx, era um burguês. Casou com uma mulher rica, desperdiçou a fortuna dela toda, depois foi sustentado a vida inteira por um amigo rico, Engels, que era filhinho de papai, filho de um industrial rico. Os esquerdistas pregam o fim da propriedade privada. Para quem não sabe, essa é a base da crença esquerdista, o fim da propriedade privada. Mas, curiosamente, todo líder político esquerdista tem muito dinheiro. Dávila, qual é a análise que a gente precisa fazer com o nosso público da atuação do governo brasileiro em relação às questões internacionais, as relações internacionais e a diplomacia? Nós tivemos, assim, bons exemplos ou muitos eventos em que o governo acabou se posicionando. Tanto guerra Rússia e Ucrânia, Israel-Hamas, a situação que envolve a Venezuela, teve aquele episódio Venezuela-Guiana. Enfim, os eventos internacionais, a COP30, qual é a avaliação que a gente pode fazer, um mini balanço desses 3 anos de governo Lula em relação à diplomacia e às relações internacionais? Nesses 3 últimos anos, o Brasil simplesmente não teve política externa, porque política externa é aquela que um governo persegue para defender os interesses nacionais. Nos últimos 3 anos, a política externa foi apenas mais um palco para a política ideológica militante de esquerda. Ou seja, são as afinidades ideológicas que ditam a regra da diplomacia e não os interesses nacionais. Por isso, o Brasil esteve, nesses 3 anos, sempre do lado errado, ao lado de ditadores, de regimes totalitários e contra as democracias. Por isso, mostra que o próximo presidente da República, certamente será de direita, terá de dar um cavalo de pau e restabelecer a política externa como uma política de Estado e ser conduzida de acordo com a grande tradição do Itamaraty e do Barão do Rio Branco, desde que foi o fundador dessa política externa, que sempre colocou os interesses do Brasil longe das garras da política eleitoral, para que o Brasil tenha um papel no mundo relevante. Hoje, nós, infelizmente, somos um país absolutamente insignificante na arena internacional por causa dessa diplomacia ideológica e militante perseguida nos últimos anos. Muitas pessoas enviando mensagens. Quero mandar um grande abraço para Rosângela Monticelli, sempre acompanhando aqui a programação. Só para a gente fechar, as pessoas que não pegaram desde o início, Bruno Musa foi à Venezuela, conhece bem o país, a dinâmica da ditadura, fez um documentário, escreveu um livro a respeito. Bruno, só para a gente encerrar essa discussão, queria que você trouxesse um pouco da percepção da população venezuelana em relação ao Brasil. Vem o Brasil como um país aliado do regime ou um país que poderia fazer alguma coisa, né? Poderia se colocar como uma força na América do Sul, na América Latina, para mudar a situação de lá? Veja, muitos dos relatos que eu tive lá e produzimos, e está no documentário e nos livros, e são muitos que eu mantenho contato, de todos os espectros sociais, tá bom? Da classe alta e da classe baixa, que eu mantenho contato com todos eles via WhatsApp. E agora há pouco, que eu passei os últimos 20 e poucos dias na Europa, quando eu fui encontrando venezuelanos, principalmente na segunda parte que eu estava na Espanha, eu perguntando para eles a respeito disso mesmo.
como é que vocês veem agora a perspectiva com os familiares que estão lá? Todos eles disseram que estavam com uma boa esperança do que poderia acontecer e vislumbravam a possibilidade de olhar agora um possível retorno para o país. Claro que não agora, mas ainda abriu-se uma luz, uma oportunidade para posso pensar em voltar para o meu país, porque eu fui expulso de lá por conta de um ditador. Agora, quando eu perguntava lá, e mantenho essa pergunta agora, com a intensidade da deterioração das instituições brasileiras ao longo dos últimos tempos, me chamou muita atenção que todos eles me falavam o seguinte: tudo começou lá atrás por expropriações e autorizadas por um judiciário que estava totalmente aliado ao governo do então presidente Hugo Chávez, que tinha sido eleito democraticamente. E depois, obviamente, com todo o aparelhamento da máquina, inclusive do judiciário, por parte do Maduro. E quando eu pergunto, quando vocês veem hoje essa possibilidade do Brasil ser muito mais próximo à Venezuela, vocês enxergam daí, conversam daí, isso é uma realidade que hoje em dia vocês falam ou não? Claro que eles falaram, não é o que nós falamos todos os dias, afinal de contas nós estamos aqui com uma boa esperança do que pode vir a acontecer agora. Mas claro, quando nós olhamos ao governo atual brasileiro, claramente o posicionamento que tem grande parte dos venezuelanos, ao menos o que eu falo, o governo atual, ele é aliado de Maduro e não ficou nem um pouco feliz com o que aconteceu. Pois é, e aí tem um outro aspecto, porque quando o presidente da República chegou ao Panamá, ele foi questionado pelos jornalistas sobre o encontro que deverá acontecer com Donald Trump nos Estados Unidos. E aí, Mota, o presidente Lula disse o seguinte aos repórteres, que o encontro acontecerá na Casa Branca, em Washington, em março, e aí ele vai poder ter uma conversa olho no olho com Donald Trump. Pensei com os meus botões. Bom, então vai ser uma conversa franca, vão poder tratar de várias questões, muitas agendas que interessam aos dois países. E aí a gente precisa voltar um pouco, né, naquelas perguntas que nós fizemos nos últimos programas sobre qual seria o posicionamento do presidente brasileiro diante de Donald Trump? Porque o presidente brasileiro sempre tenta se utilizar de uma simpatia ou aquela característica do brasileiro que foge um pouco daquela liturgia do cargo, né? Aquela pessoa que o tapinha nas costas, uma piada no meio da conversa, uma brincadeira, enfim. Numa conversa com o presidente norte-americano, isso talvez não faça sentido, né? Primeiro, por conta da questão linguística. Mas, assim, o que o presidente brasileiro pode conseguir ou pode tentar em uma conversa com Donald Trump, Mota? A foto, Caniato. O mais importante vai ser a foto. Essa foto, com certeza, vai convencer muita gente que, inacreditavelmente, ainda está indecisa sobre a situação do Brasil. Uma foto do lado de Donald Trump vai ajudar bastante no ano eleitoral. Alguns presidentes de alguns países passaram por constrangimento em visitas a Donald Trump, né? Eu me lembro de dois aqui. Zelensky, que levou uma bronca, eu acho que foi do Marco Rubio, né? Ou não, foi do vice-presidente americano. Zelensky levou uma bronca na frente das câmeras. J.D. Vance. E eu acho que também o primeiro-ministro do Canadá também teve que ouvir uma declaração de Donald Trump que ia contra alguma posição política dele ali. Então, eu acho que qualquer político que se encontra com Donald Trump na Casa Branca vai com um pouquinho de medo, porque você nunca tem nenhuma garantia de como Donald Trump vai reagir, do que ele vai dizer, até quando ele faz piadinhas amigáveis. Eu me lembro quando ele recebeu o prefeito de Nova York, ele estava sentado, o prefeito de Nova York em pé do lado dele, e aí um jornalista perguntou para o prefeito de Nova York: você continua achando que Donald Trump é fascista? E aí Donald Trump virou para o prefeito e falou: não, pode falar, fica à vontade, fala aí, eu não ligo não. Então, você está indo para o encontro com o Donald Trump, você está um pouco nervoso. Agora, eu acho que não há motivo para preocupação. Eu acho que essa visita vai ser altamente coreografada. Ela já foi planejada nos detalhes e ela tem uma finalidade muito específica. Eu acho difícil que, tendo o time que Donald Trump tem, ele não tenha uma avaliação das consequências
dessa visita, do impacto que a imagem vai causar, especialmente com tudo que está acontecendo no Brasil e esse sendo um ano eleitoral. Você, Dávila, algo a acrescentar? Algum palpite, alguma reflexão sobre esse encontro que deverá acontecer em março? O Mota trouxe um ponto importante: o poder da imagem, da fotografia. Se tiver uma foto dos dois sorridentes e chacoalhando as mãos ali, isso vai mostrar que Lula é um sujeito moderado, confiável, que consegue conversar com os grandes estadistas. E isso é justamente a boia de salvação que Lula precisa para sair desse corner que ele está hoje, desse radicalismo, ressentimento. Ele perdeu todos os eleitores de centro que votaram nele nas últimas eleições. Hoje todo mundo olha para ele como um sujeito rancoroso, ressentido, que não tem nenhum sinal de grandeza. E ele está desesperadamente em busca de uma imagem para resgatar um pouquinho daquele ex-Lula, paz e amor, para mostrar que ele pode ser uma pessoa confiável para aqueles eleitores indecisos. Ele vai tentar fazer isto com Donald Trump, porque, na verdade, é a única figura da direita que ainda topa chacoalhar a mão de Lula. Antes de virar a página, acho que o Bruno Musa também tem algo a acrescentar em relação a essa reunião, esse encontro que deverá acontecer na Casa Branca, Washington, D.C., mês de março, Lula e Donald Trump frente a frente. Musa. Pois é, vamos ver se de fato acontecerá, né? Muitas falas podem ser ditas daqui até lá, muitas escorregões podem acontecer, cancelamentos, mas se de fato acontecer, eu espero que grande parte das pessoas não caiam novamente naquele conto de fadas que pintou uma química e que agora as coisas mudarão a favor do Brasil. Ou seja, entendermos que de fato o que está em jogo ali são os interesses principalmente dos americanos, e que a gente não caia novamente em ter como o Dávila muito bem falou, que eu desisti de entender, uma política externa baseada numa fala que o Trump fala para todos os presidentes e que adora todos os povos, mas quando claramente as ações vão ao interesse dos americanos. Ele é presidente dos Estados Unidos, goste dele ou não, concorde com as ideias dele ou não. O duro é nos pautarmos e termos políticas tão patéticas como um todo por conta de uma fala de que pintou uma química entre os dois, quando claramente os dois são opostos por completo.